Bom dia, comunidade da Vila. É bom poder começar esse ano com casa cheia, cara. Olha só. No calor do amor, né? No calor do amor. O calor a gente está tentando resolver, né, Paulo? É. Tá tudo bem contigo, Paulo? Tudo bem. Obrigado pelo louvor, cara. Foi muito bom. Imagina. Léo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo bem. Primeira vez que você está com a gente aqui na terceira cadeira, né? Na terceira cadeira, sim. Já estive outras vezes acompanhando o Paulo com minha guitarra. Bonita guitarra, acompanhando o Paulo ali. Bom, como é a primeira vez que você está na terceira cadeira, eu vou pedir para você se apresentar. Léo, quem é você? O que trouxe você até aqui, a comunidade da Vila? Bom, eu sou o Léo, marido da Isli, pai do Caio. Faço parte da Embaixada Pernambucana, aqui na Vila. Tem uma galera. Olha aí, tá vendo aí? Tem uma galera, sempre tem. Sou músico, sou cristão. Costumo dizer que eu frequento o ensaio do coral desde a barriga da minha mãe. Né? Então, estamos aqui. Porque a Vila, porque minha mulher mandou, basicamente isso, para resumir. Minha mulher veio antes para São Paulo, ela disse, vamos para a Vila, tá? Ela disse, mas não tem grupo de louvor, tá? Ela alertou, Paulinho. Olha aí me complica. Mas é isso, aí ficamos porque nos sentimos bem acolhidos, porque a Vila é uma igreja que se propõe a ter uma teologia saudável, uma caminhada leve, e fomos muito bem recebidos e acolhidos aqui. É bom ouvir isso, porque essa é uma tentativa que a gente está aprendendo. Essa coisa de uma caminhada mais leve, mas sem perder a seriedade, sem perder o compromisso com o texto bíblico, sem perder a reverência. É uma caminhada difícil, nem sempre a gente acerta. A caminhada do acolhimento também, a gente muitas vezes erra, né, Paulo? Mas é um aprendizado. A gente tenta fazer, e quando a gente sabe que aconteceu, é um motivo de muita alegria, Léo. É bom ter você aqui com a gente, é bom ter você aqui na nossa terceira cadeira. Bom, nessa manhã, eu queria trazer para a igreja um tema que tem me incomodado há uns 20 anos. E talvez incomode a você também. É possível que incomode a você também. E talvez diante do tema você chegue assim e fale, não, eu não tenho esse problema. E tudo bem, pessoas encaram problemas diferentes de maneiras diferentes. Hoje eu gostaria de tratar com você a respeito da solidão que uma cidade como São Paulo é capaz de imprimir nas nossas costas e nas nossas vidas. E aí, de fato, talvez você diga assim, Vitor, peraí, cara, eu não me sinto solitário, eu tenho muita gente em torno de mim, e para ser bem honesto, eu tenho muita gente em torno de mim, me relaciono muito bem com elas. Então, nas próximas dezenas de minutos, porque eu não vou garantir quantos minutos eu vou falar, eu vou tentar ser curto, gente. Talvez nos próximos minutos você chegue, tá na hora de... Deixa ele falando, eu vou aqui jogar o jogo do tigrinho. Ixi, aí não. Não, gente. Mas talvez não seja com você, mas muito provavelmente é com gente que está perto de você. A probabilidade de ter gente perto de você que passa por essa situação de estar numa cidade cheia de gente, esmagadora em número de pessoas, em densidade, mas gente que não tem ninguém, a probabilidade de ter alguém perto de você passando por isso é grande. A primeira vez que isso me incomodou foi quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo. Entrei numa empresa para trabalhar, e eu tinha vindo de um ambiente de redação, eu trabalhava de jornalista eu fui trabalhar numa empresa, no mundo corporativo mesmo. No ambiente de redação, é tudo uma festa e nunca tem tempo para ninguém, porque é uma gritaria, daqui a pouco tem o fechamento, é meio maluco. Mas quando eu entrei num ambiente mais de empresa mesmo, você tinha um pouco mais de tempo para pensar e a coisa acomodar ali no fundo do copo. E eu comecei a perceber que eu estava cercado de gente muito solitária. Ou solitária porque veio do interior e deixou tudo que conhecia na cidade do interior e estava aqui em São Paulo
porque a faculdade era aqui, ficou aqui, porque o emprego era aqui, ficou aqui, mas a vida do cara não é aqui, a vida do cara ficou. Ou no interior, ou em outro estado. Ou então, era aquele tipo de pessoa, talvez você tenha um colega de trabalho assim, que toda a conversa da pessoa, todo o assunto desse cara, passa por uma história antiga lá do tempo de colégio. E você fala assim, poxa vida, eu tenho 30, 35, 40 anos. O que aconteceu nesses 20 anos que não tem histórias para contar? Essas histórias aconteceram, elas estão guardadas ali em algum lugar. Mas toda vez, essa pessoa ela traz algo de muito tempo atrás. E parece que tem algo de muito escondido ali, de muito solitário. E eu comecei a me deparar com esses colegas de trabalho que eles eram ou gente que deixou para trás por causa da distância, ou deixou para trás por causa do tempo, ou deixou para trás por causa da dor, desilusões com amizades e amorosas, que trouxeram a pessoa ali naquele momento e você percebe ali uma casca e uma quase resistência a se entregar à companhia. A ideia hoje é a gente falar sobre companheirismo, sobre como a gente encontra companhia num mundo de gente solitária. Eu estou aqui do lado de dois músicos, eu nem quero me arriscar muito com questão poética e musical, mas me lembra um pouco aquela música antiga dos Beatles. Veja todas essas pessoas solitárias, de onde elas vêm? De onde vem esse monte de gente solitária? E a ideia é a gente, nesse mundaréu de gente sozinha, como faz para encontrar companheirismo, como faz para encontrar companhia, porque até mesmo quando essas pessoas estão tentando, pelo menos no ambiente corporativo onde eu estava, Paulo, Léo, existia até aquele medo, tá? Eu me entrego, eu encontro aqui um coleguismo que vira companhia, que vira companheirismo, pode até virar amizade, mas eu estou ali pisando em cima de um tapete tão bonito que o cara pode puxar depois. Então, talvez de fato não seja o seu problema, talvez você esteja muito bem com essa questão. E talvez a São Paulo que você experimenta nem seja essa São Paulo. Ah, não, no bairro onde eu estou, todo mundo se conhece. Pode ser. Mas é bem possível, e eu diria provável, que alguém próximo de você experimente essa solidão de São Paulo de uma maneira mais intensa. Vocês dois vieram de longe. Como que foi a tua experiência, Paulo, com São Paulo? Cara, é muito doido. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato, viu, gente? Mas, assim, falando sério, apesar de ser tão jovem, eu cheguei aqui antes da maioria de vocês na comunidade da Vila. Ela estava recém começando, era uma comunidade no começo. A Denise já estava aí, o Pedro já estava aí, mas a maioria de vocês ainda não. E eu lembro que eu vim para São Paulo deixando para trás a minha família, os meus amigos, a igreja a qual eu pertencia, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, de onde eu sou. E eu vim para cá meio que pensando assim, que loucura que eu estou fazendo na minha vida, por que eu estou fazendo isso? Eu vim para ser seminarista da comunidade da Vila com um pastor que estava recém-plantando essa igreja. E eu lembro que quando eu cheguei como seminarista, uma das primeiras funções, Vitor, que ele deu para mim foi assim, você vai visitar durante a semana todos os grupos pequenos. Falei, maravilha, vai ser uma alegria estar em comunhão, com as pessoas e tudo mais. Só que nesse tempo eu morava ainda no seminário, eu ainda não tinha casado com a Luísa e eu estava morando no seminário. E no seminário, duas coisas ali, eu lembro assim, sabe, quando fala de solidão. Uma é que o seminário estava cheio, as aulas rolando. De repente, acabavam as aulas e silêncio tipo assim, ó. E tudo escuro no seminário. E eu lá, num quarto que tinha lá em cima, que era quarto para os professores, mas como não tinha nenhum professor, eu ficava nesse quarto, sozinho. E ali eu vi, caramba, solidão. Eu saí do Rio de Janeiro, onde eu estava cercado de gente, de amigos, minha família, meus pais. De repente, eu estou me vendo aqui em São Paulo, sozinho.
Não foi de todo ruim, não, vou ser bem sincero. Eu compus o som da Vila todo ali naquele tempo. Mas tem uma outra coisa que me chateou muito mais, isso sim eu fiquei bravo demais, que é o seguinte, tinha um zelador no seminário, eu não estava totalmente sozinho. Eu ficava num quarto lá em cima, no seminário, e o zelador ficava num porão que tinha. Seu Anatalino, lembro bem dele. Um homem brabo, pensem num homem brabo, nordestino forte, brabo, zelador ali naquele seminário. E uma das primeiras coisas que ele instituiu para mim é o seguinte, ele falou, você não é professor, você é seminarista. Vamos deixar isso aqui bem claro. E tem regras aqui. E a regra que eu vou colocar para você é, passou de 10 horas, você não entra mais no seminário, se você estiver na rua. Só que os grupos pequenos eram à noite, e eram muito calorosos, e se estendiam um pouco mais. Então, o que acontece? Eu estava no grupo pequeno, visitando o grupo pequeno, ali, com o pessoal, comendo lanchinho, lembrando que a gente tinha falado no domingo, olhando no meu relógio e percebendo o seguinte, eu vou ficar na rua hoje, seu Anatalino não vai deixar eu entrar. E eu lembro da primeira vez que isso de fato aconteceu. Eu saí do grupo pequeno, correndo, falando, cara, eu tenho que voltar para o seminário, peguei metrô, com mochila nas costas, correndo, cheguei, o seminário já todo fechado, todo apagado, eu tocando no interfone para ver se o seu Anatalino abria para mim, se existia alguma bondade ali naquela pessoa. Não havia. E aí eu provei de um outro tipo de solidão, que é a solidão de você estar na rua, sem ter onde dormir e onde ficar. Vocês imaginem disso. Eu invejei, muitas vezes, colchões de moradores de rua, pensando, se eu tivesse um colchãozinho desse aí, para deitar. Mas aí o que eu fazia para sair dessa solidão? Eu ligava para o pastor da igreja e falava, você me manda ficar no grupo pequeno, o seminário já está fechado, eu não consigo entrar, e aí ele me resgatava. Ele falou, venha para a minha casa. Eu ia e dormia na casa dele, mas muito constrangido, assim, sabe? Isso se repetiu algumas vezes. De determinados grupos pequenos, eu já ia com mochila e falava, hoje eu vou dar um jeito de ficar por aqui, vou falar com o dono dessa casa aqui, que não dá tempo de eu voltar para o seminário. Então, esses são alguns dos muitos episódios que eu poderia contar, desse baque de me sentir realmente sozinho, assim, chegando nessa cidade, que é um mar de pessoas, mas um mar de pessoas solitárias, né, muitas vezes. Duas coisas, Paulo. Primeiro, vindo de Niterói, assim, talvez eu sou suspeito para falar, porque Niterói é o meu lugar favorito no estado do Rio, mas Niterói é um lugar mais acolhedor do que o resto do Rio de Janeiro. Muito caloroso, muito familiar. É muito familiar, é isso. A outra coisa que eu descobri hoje, que é anatalino e não natalino. Era anatalino, tem esse detalhe. Agora eu estou na dúvida se ele estava bravo comigo porque eu falava o nome dele errado ou se porque ele era bravo mesmo. Você conheceu ele estudando no Servo? Exato. Que figura, gente. Eu acho que ele já partiu para Jesus. Que Deus o tenha, né? Perdoando ele pela maldade que ele cometeu comigo. E você, Léo, chegando de Recife aqui? É curioso que eu estou em Recife, eu cheguei em São Paulo há um pouco mais de um ano e a gente vem de uma cultura muito diferente em Recife, onde a gente tem o hábito de frequentar as casas uns dos outros, né? Os amigos estão sempre juntos e indo para casa. Está fazendo o quê? Fazendo nada, vamos fazer nada junto. Vem aqui, vamos comer alguma coisa, vamos jogar, vamos conversar. E eu estava conversando uma vez com a Isli, no carro, e em como São Paulo é uma cidade que dificulta esses encontros. Eu disse, cara, parece que São Paulo é planejada para as pessoas não se encontrarem. Porque ninguém mora perto, é tudo muito longe. Você convidar alguém para a sua casa é um ato de amor, é um ato de fé, né? Eu convidei o Paulo com a Lu para ir lá em casa, e eu fico imaginando a logística dele com 2 meninos, atravessar a cidade, trânsito, um caos absurdo para ela em casa. Então, assim, é uma cidade que dificulta muito esses encontros e essa interação entre as pessoas, porque é tudo muito longe, a logística é complicada, e a agenda de todo mundo, é tudo muito difícil. Mas quando o Léo te chamar para ir na casa dele, vai, que vale a pena. Valeu a pena a logística. Comi uma lasanha lá, inesquecível, e conheci os pedais de guitarra dele, enfim, longa história. É curioso, gente. Embora
a tua experiência com um pequeno grupo tenha gerado a solidão, né? Era um baque, porque eu saía de um encontro de comunhão e de repente estava na sarjeta, né? Mas, sozinho. embora isso tenha acontecido com você, Paula, a nossa intenção aqui na Vila é de tentar amenizar precisamente essa dificuldade, essa batalha que São Paulo impõe para que os encontros aconteçam. Então, quando a gente insiste nessa coisa de pequenos grupos, a gente fala isso tantas vezes. Para quem conhece, tudo bem, você já conhece, mas talvez para você ainda seja algo a ser experimentado aqui na comunidade da Vila, um dos intuitos é atenuar essa dificuldade para que o encontro aconteça. Então, a gente procura fazer com que esses grupos tenham alguma flexibilidade. Alguns deles se encontram aqui na Vila mesmo, outros são híbridos, então é parcialmente online, parcialmente encontros presenciais, e a ideia é justamente essa, para que atenue-se essa dificuldade. Uma prova disso é um evento que vai acontecer aqui sexta-feira. Vitor está ali, Vitor também está ali, que é um evento de jogos de tabuleiro. A gente descobriu um pessoal que gosta de jogar jogos de tabuleiro, a gente se reúne aqui uma vez por mês, para estarmos juntos, jogando, conversando e nos conhecendo. Então, esse é um exemplo prático disso. Vai rolar sexta-feira agora? Sexta-feira agora. Onde? Aqui na Vila. Que horas? Às 18 horas. Tá dado o recado. Que boa, que legal, cara. E então, para falar um pouco sobre essa dificuldade de se encontrar, essa experiência de solidão e, quem sabe, de encontrar companhia, mesmo em meio à solidão, eu queria te convidar a ler comigo um texto que está em Gênesis, capítulo 35. A gente vai ler dos versículos 16 e 19. É uma narrativa que traz para a gente uma história, um episódio, que a gente não passa necessariamente igual, mas situações parecidas com essa, elas sempre aparecem nas nossas vidas. Se não igual, parecida. Como que alguém, um pastor de ovelhas, no segundo milênio antes de Cristo, enfrentava a solidão, e a gente enfrenta a solidão, todo mundo acaba enfrentando, e esse tipo de episódio é um episódio de encontrar companhia no meio da solidão. Eu vou ler Gênesis 35, versículos 16 a 19, que diz assim: Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Ela já tinha um filho homem, esse seria o segundo. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai, Jacó, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Deus abençoe a sua palavra lida. Gente, contexto aqui, tá? A gente está falando de Jacó. Talvez você conheça muito bem a história dele, talvez essa seja a primeira vez que você está se deparando com esse personagem. A gente está falando do neto de Abraão, de quem a gente falou na semana passada. Se você estava com a gente aqui na semana passada, a gente conversou sobre o avô dele. Agora a gente está falando do neto de Abraão, Jacó. E quem era esse Jacó? Bom, Jacó era um pastor de rebanho, e como toda pessoa que passa por luto, como toda pessoa que passa por perda, a sensação de solidão, ela é iminente. Ela está ali rondando, ela está ali circundando. A ideia é a gente tentar entender como Jacó e como o texto bíblico, como a graça de Deus aparece nessa história que poderia ser uma história de solidão, mas acaba não sendo. Jacó era esse pastor de rebanho que se apaixona por essa mulher chamada Raquel, essa que a gente acaba de ler a respeito do seu óbito durante o parto, durante um parto com complicações. Ele se apaixona por Raquel e, diante dessa paixão, quando ele a vê,
ele pede ao seu sogro, o seu então sogro, o seu futuro sogro, a mão de Raquel. Labão, que era esse homem, ele diz assim para Jacó: trabalha para mim 7 anos, que eu concedo a mão de Raquel para você. Ele trabalha durante 7 anos. E depois desses 7 anos de trabalho, Labão diz assim: olha, mas Lia, que é a irmã mais velha, não se casou ainda. Então, você casa primeiro com Lia, trabalha mais 7 anos, que eu deixo você casar com Raquel. Esse era o contexto em que Jacó topou trabalhar 14 anos para poder estar com alguém. Tem gente que diz que amor romântico é coisa do Ocidente muito recente, é coisa da literatura ocidental. Olha, essa é uma das grandes histórias de amor da humanidade. Um texto bem oriental, do Antigo Oriente Próximo, a gente já tinha. Isso aqui é, sim, amor e romance. Isso aqui é alguém apaixonado. E assim, né, ele trabalhou 14 anos, não era simplesmente para estar com alguém, mas é para estar com a mulher da vida dele, que ele amou, né, paixão à primeira vista. E ele queria muito, né, estar com ela e tal, e aí ralou 14 anos para... Esse sogro é brabo, né, cara? Não precisa nem falar. Para a gente não reclamar dos nossos. E esse é o contexto no qual Jacó se vê perdendo alguém. Ele não está... Talvez a gente passe muito rapidamente por esse tipo de texto dizendo: aqui morreu a esposa de Jacó. Não, aqui morreu a mulher da vida de Jacó, com quem ele trabalhou 14 anos sem ela, para depois poder estar com ela, e estando com ela, não foi aquela história de viveram juntos felizes para sempre e ficaram velhinhos assistindo seriado na Netflix. Ela falece jovem. E então, a primeira coisa num mundo de solitários é que a gente deposita muitas vezes, e no ambiente evangélico isso é muito verdadeiro, e no ambiente paulistano isso é verdadeiro também. Eu vi isso acontecer nos meus amigos não religiosos lá do meu ambiente de trabalho. A gente deposita muitas fichas, mas muitas fichas mesmo, no relacionamento amoroso, como se ele fosse o antídoto para uma vida solitária e de solidão. E a gente se esquece que existem pessoas que ficarão solteiras, ou que estão solteiras e ainda vão demorar para casar. E tudo bem. Tem gente que casa mais velho, tem gente que casa mais cedo. Eu casei com 30. Para uns isso é muito jovem, para outros isso é velho. Isso é relativo. O fato é que a gente deposita fichas demais no relacionamento amoroso, como se ele fosse a grande solução para a questão da solidão. E se é essa grande solução, Jacó aqui perdeu. Perdeu durante 14 anos e perdeu depois que ela foi embora. E eu insisto, a gente aposta muitas dessas fichas no ambiente religioso, evangélico, mas não apenas. Muitos desses meus amigos solitários eram solitários e se escondiam nos seus pequenos apartamentos do centro expandido de São Paulo, porque não dá para ter muito grande mesmo, pelo menos não no início de carreira, com aquela que eles imaginavam, ou com aquele que elas imaginavam, talvez, que seria o grande amor da vida. E a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, a gente não sabe quando a gente vai encontrar essa pessoa. E se encontrar essa pessoa, como vai ser? A gente deposita fichas demais em algo que é bonito, em algo que é belo, em algo que faz sentido, em algo que faz o nosso coração bater mais forte. Quando a gente olha para uma história de amor, é uma história de amor, mas não é a grande solução para a questão da solidão, definitivamente não é. E não é na vida de Jacó. A gente contou aqui um pedacinho da história de Jacó. Tem um outro pedaço da história de Jacó e eu queria deixar isso com você. Não existe solidão que resista, que batalhe, que aguente uma luta contra
os reencontros. A história de Jacó é uma história de desencontros e reencontros. Ele tem um desencontro com o irmão dele, Esaú. E uma história de desencontro em que ele, Jacó, é aquele que puxa um determinado tapete. E essa história de desencontro, ela se fecha, aliás, num capítulo bem próximo desse que a gente acabou de ler. Ela se fecha num reencontro bonito de uma história de perdão por parte de Esaú. Uma história maravilhosa de perdão e de abraço, quando não se esperava perdão, se esperava vingança. E é esse grande reencontro que ataca a solidão. A solidão não resiste a um grande reencontro. Depois, mais tarde, a gente leu sobre o parto do segundo filho de Raquel. O primeiro filho de Raquel é José, que é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. E é esse desencontro de Jacó com José, que perde um filho querido, porque os seus próprios filhos mais velhos venderam José, chegam em casa e dizem para Jacó assim: Jacó, José morreu. E a narrativa se passa, demora um pouco, e a gente vai chegando no final do livro de Gênesis, e a gente vê esse reencontro entre um pai e um filho, um pai que tinha pensado que o filho tinha ido embora, e agora o filho está lá. Não existe solidão que resista a bons reencontros. Não existe. E às vezes esse reencontro está muito próximo. Às vezes esse reencontro é uma pessoa que ficou lá atrás no seu passado, ou distante, simplesmente nos quilômetros, mas que está perto de você. Você tem uma história de reencontro, Léo? Tenho uma não muito feliz. Estava eu, domingo passado, à noite, sofrendo em frente à TV por conta do meu time. E tem um amigo muito querido que trabalhou comigo há mais de 20 anos atrás, e é um irmão para mim, assim, gosto muito dele, e fazia muito tempo que a gente não se falava. E aí acabou o jogo, chega a mensagem dele, diz, pô, mensagem do Léo. E a mensagem dele qual era? E o Santa Cruz, hein? Eu disse, pô, bicho, faz anos que a gente não se fala, a primeira coisa que tu pergunta, tu vai cutucar a ferida, pergunta se eu estou bem, se eu estou com saúde. É perguntar do Santa? Do Santa logo, um assuntozinho melhor não. Mas a gente conversou e foi muito bom falar com ele, porque é um amigo querido mesmo. E ele entrou em contato por conta disso, mas foi bom que a gente trocou informação e se atualizou sobre a vida um do outro. Cara, eu diria que para sobreviver a São Paulo, os vínculos, os amigos que eu fiz nesta igreja, na comunidade da Vila, foram fundamentais. Eu hoje, um carioca, sou capaz de dizer que eu amo São Paulo. Mas não é próprio, né? O que é São Paulo? Para mim, São Paulo é uma comunidade de amigos e de pessoas que eu tenho o privilégio de ver e rever com uma certa frequência, outras que há muito tempo eu não vejo, mas são vínculos fortes de tal forma que, se eu rever, a gente volta de onde a gente parou na conversa. É curioso isso, né? É muito legal. E uma outra coisa legal que eu tenho vivenciado na minha vida também é que, depois de 13 anos em São Paulo, a minha família, meus pais, minha mãe, minha irmã, provavelmente estão vindo para cá também. Não para São Paulo propriamente dito, mas vão estar mais perto, em Indaiatuba e tal. Então, estou com o meu coração também muito feliz, porque é um reencontro familiar. E quando eu olho para trás, eu penso, jamais imaginaria que isso ia acontecer dessa maneira, que eu viria para São Paulo, que eu faria aqui amigos, que a minha vida seria marcada por uma igreja, por uma caminhada, e que algum tempo depois a minha família também viria e a gente estaria junto aqui. Então, eu estou muito feliz. Por isso, não deixa de ser, né, um reencontro com a minha família, de quem eu me afastei um pouco naturalmente há 13 anos atrás. Aquece o coração de um jeito um pouco diferente, né, Sim, Paulo? Sim, é muito bom. Esses laços profundos que a gente fez em algum momento da vida, quando a gente tem eles de novo... Aliás, esse seu amigo contraria a estatística, viu, Léo? Teve, na época da pandemia, isolamento, tal, o pessoal ficou curioso a respeito das questões de relacionamento,
E alguns pesquisadores lá na Universidade de Pittsburgh, eles produziram uma pesquisa a respeito da reação que as pessoas têm quando elas entram em contato novamente com alguém que ficou muitos anos sem estar em contato. E, na maior parte dos casos, desde que você não pergunte como está o time que está indo mal da outra pessoa, quem recebe a mensagem tem uma sensação melhor do que a pessoa que enviou a mensagem ou fez a ligação. Então, de repente, você está com um receio de pegar no celular e mandar aquela mensagem. De repente, você está com medo. Do nada, vou pegar e vou ligar para fulano. O que será que o cara vai pensar? Na maior parte dos casos, a pessoa recebe aquilo muito bem e sai daquela primeira tentativa ou ensaio de uma reconstrução de relacionamento, sai com o dia melhor. Às vezes você ganha o dia da pessoa. E talvez você saiba do que eu esteja falando, porque talvez você tenha recebido isso em algum momento, e você fala, nossa, realmente, quando aquele fulano lá me mandou aquela mensagem, eu falei, nossa, que saudade do... Mesmo que seja só para o encontro adulto. O encontro adulto é assim, vamos marcar um café? Vamos. Beleza, não vai marcar. Mas o fato de você ouvir, vamos marcar um café, só essa frase. Dá esperança, pelo menos, né? Não, cara, e sabe uma coisa legal? Que assim, né, no primeiro culto eu não pensei, mas é tão bom quando você pode procurar alguém sem... Assim, eu não tenho nada para pedir para aquela pessoa. Sabe quando você lembra de alguém que você não vê há muito tempo, que você está precisando de alguma coisa que aquela pessoa poderia te prover? Aí você fala, pô, mas eu não falo há um tempão, vou falar com ela só para... você pode me ajudar com tal coisa? Não, é procurar para falar saudade. Você está bem? A solidão, ela não resiste a um reencontro. Há uma frase dessa, estou com saudade de você. Você está bem? E talvez o meu desafio talvez o seu seja, em 2024, eu estou muito bem, meu problema não é solidão. Talvez o teu desafio em 2024 seja pensar, quem que é o solitário? Que eu vou mandar uma mensagem. Essa pessoa pode estar uma mensagem de distância, vamos tomar um café de distância, a um abraço de distância, talvez a um perdão de distância. Talvez seja isso. A solidão não resiste a esses reencontros. Esses reencontros fazem a pessoa ganhar o dia, fazem você ganhar. Seu dia fica diferente. Você volta para casa mais preenchido, mais pleno. Agora, se a solidão ela não resiste a um reencontro, a solidão ela também não resiste à afeição, ao afeto. A primeira coisa é, a solidão não resiste a um reencontro. Talvez a grande coisa que a gente tenha que fazer é se reconectar com quem ficou distante e não deveria ter ficado. Agora, a solidão também pode estar morando no quarto ao lado, no mesmo quarto, na baia aqui do lado. Ela pode estar na igreja, morando na igreja, sentado do nosso lado. A solidão ela pode estar muito perto, assim como às vezes ela está muito longe, às vezes ela está muito perto. E aqui eu queria voltar os olhos para alguns detalhes específicos desse texto que a gente leu, que às vezes podem passar despercebidos. Esses detalhes podem passar pelos nossos olhos assim, sem que a gente preste a devida atenção. Raquel, essa mulher gestante que está prestes a dar à luz, que é o amor da vida de Jacó, ela não se sentia amada. Esse cara trabalhou 14 anos, ou talvez ela não se sentisse amada o suficiente. E não se sentia o suficiente por quê? E o texto diz isso um pouco antes do que a gente leu. Porque Lia, a mais velha, deu a Jacó muito mais filhos do que ela, Raquel. E, aliás, durante um bom tempo, Raquel não tinha dado a Jacó nenhum filho, enquanto Lia já tinha dado a Jacó vários filhos. Raquel, ironicamente, chega a dizer que preferiria morrer a não dar nenhum filho a Jacó. Ironicamente. No segundo filho, ela vem a falecer, como a gente acabou de ler. E ali, naquele contexto de angústia, de dor, de esperanças,
poxa vida, um segundo filho. Uma parteira que vem e me diz, olha, vai ser um segundo menino. Para aquele contexto cultural, o fato de ser um segundo menino era significativo. Mas aquele contexto dessa esperança misturada a muita dor, a angústia, a aflição, a uma percepção iminente de risco de morrer. Raquel, ela olha para aquele momento e ela dá para o filho o nome daquele momento. Benoni. Se você tiver uma Bíblia impressa boa, uma boa tradução, vai ter uma nota de rodapé. Benoni, a nota de rodapé, ali embaixo. Filho da minha aflição, filho da minha dor, filho da minha angústia. Diante de toda aquela situação confusa, ela nomeia o filho de filho da angústia, filho da aflição, Benoni. A gente acha isso estranho na nossa cultura. Em 2019, eu, a Isla e o Caio, a gente teve o privilégio de irmos a Moçambique. O país tinha acabado de passar por uma série de desastres naturais, tsunami, e o norte do país estava arrasado. E nós fomos produzir um documentário sobre a missão que trabalhava lá, e em contato com as pessoas que lá habitavam, nós pudemos conhecer algumas crianças e algumas famílias, e lá eles têm por hábito nomear as crianças com algo relacionado ao estado de espírito ou o que aconteceu com a nação. Então, nós conhecemos crianças com o nome de morte, crianças com o nome de desespero e crianças com o nome de aflição. Então, essas crianças carregam, pelo resto da vida, um momento trágico na vida dos pais, e são nomeadas assim. Então, crianças que não viveram isso, mas carregam isso que aconteceu na vida dos pais no nome, na identidade delas. E aí, gente, longe de mim querer fazer uma espécie de ranking de culturas, o que é uma cultura superior, o que não é esse o intuito, não é essa a ideia. Mas, de fato, em culturas mais tradicionais, isso é uma prática comum, de nomear a criança a partir da experiência daquele momento, do período da gestação ou do período do parto. Raquel efetivamente faz isso. E ali era uma circunstância em que solidão estava escrita na história de todo mundo que estava envolvido naquilo. Jacó, por perder a sua maior companheira, essa criança por crescer sem mãe, mas não existe solidão que resista, que lute contra, que consiga vencer a afeição e o afeto. Diante daquela circunstância, daquele menino que ia crescer filho da aflição, que ia crescer filho da angústia, que ia crescer filho da dor, Jacó, bem como Raquel, ele ressignifica o nome daquela criança a partir das experiências que ele teve naquele período. E o que Jacó traz à memória é afeto, é carinho, é afeição. Ele não se permite chamar aquela criança de filho da dor, filho da aflição, filho da angústia. Ele lembra dos melhores momentos que ele teve com Raquel, e ele chama essa criança de Ben-Yadmin, filho da minha mão direita, filho da minha destra. Por esse motivo que a gente que é presbiteriano, quando recebe membro novo, fala assim, receba a minha destra de companhia. O que Jacó está dizendo aqui é, filho da minha melhor companheira, porque a experiência para Jacó, embora haja a dor da perda, a angústia da perda, é a experiência de um filho que o faz lembrar da melhor companheira que ele já teve. É afeto, é afeição, é carinho.
pela esposa que se foi, amada profundamente, e pela criança. Jacó não tinha um diploma de psicologia e nem eu não quero dar um passo maior do que a minha perna, mas a gente sabe que não é tão raro que crianças que cresçam sem a mãe por causa de um parto complicado, como foi o de Raquel, cresçam com algum sentimento de culpa por causa disso. Jacó não se permite culpar essa criança pelo que aconteceu. Filho da aflição, não. Filho da minha melhor companhia. Filho da minha grande companheira. Filho das minhas maiores alegrias. E por isso, quando você for olhar Benjamim e procurar o significado hoje, quero dar um nome para o meu filho, não sei qual, e você vai lá na internet e procura Benjamim, muitas vezes vai estar escrito ali, filho da alegria. Uau! E curiosamente, num jeito muito delicado, poético, e também cuidadoso de Deus, de nos mostrar como a história se revela, e no talento do redator, na história que a gente lê aqui, Benjamim se desenvolve precisamente no quê? Num grande companheiro. Era o grande irmão daquele José, que foi traído pelos mais velhos, mas o companheiro favorito desse José, que foi vendido depois como escravo. E também o grande companheiro do próprio Jacó. Perdi a minha esposa, ressignifiquei o nome do meu filho se tornou o meu melhor companheiro. A ponto, gente, da história ser mais ou menos assim. José, o irmão mais velho de Benjamim e mais novo do que todos os outros, é vendido como escravo para o Egito. Se torna governador do Egito depois. Ao se tornar governador do Egito depois, ele se reencontra com esses irmãos que não o reconhecem. E ele diz para esses irmãos mais velhos, vocês não trouxeram o mais novo, né? Vai buscar o Benjamim, que era o companheiro dele. Esses irmãos mais velhos dizem para José, sem saber que José era José de fato, olha a história de reencontro aí. Não fala isso para a gente, se a gente tirar Benjamim do nosso pai Jacó, ele vai morrer. O filho da minha melhor companheira foi ressignificado, se tornou a maior companhia. Para esse irmão machucadíssimo, para esse pai vivido, doído. Porque não existe solidão que resista a afeto, a carinho, a afeição. Por que Jacó teve um companheiro? Porque ele se recusou a permitir que o nome desse filho fosse filho da dor, filho da angústia. É afeto, é carinho, é afeição. Essa criança vai ser outra coisa aqui. Essa criança vai ser o filho da alegria. Essa criança vai ser a companhia. Esse vai ser o grande... E efetivamente ele é. Agora, tem um problema nessa história. Tem um problema nessa história que é o seguinte. Na medida em que a gente deposita os nossos carinhos, os nossos afetos, a nossa afeição nas pessoas, é possível que um dia elas venham a faltar. É possível que um dia elas sejam precisamente aquelas que olham para aquele tapete bonito debaixo do nosso pé e digam, tá bonito esse aí para puxar, hein? Pode ser que essas pessoas eventualmente não correspondam ao nosso afeto e ao nosso carinho. Pode ser que a nossa afeição seja uma afeição não correspondida, um amor que a gente deu, mas não está do outro lado. Pode ser que tudo isso aconteça. E então eu queria finalizar dizendo para vocês, não existe solidão
que resista a uma transformação em Cristo Jesus. Essa mudança de nome sutil que é, de Benoni em Benjamim, ela é uma espécie de prenúncio, ela reflete o que é a graça do próprio Evangelho. Porque eu e você, todos nós, somos filhos da aflição, somos todos Benones. Todos nós temos esse nome Benoni, a gente na cruz é filho de uma dor, é filho de uma aflição, é filho de uma angústia. Todos nós somos isso. E o Deus Pai olha para essa cruz e olha para você e fala: eu me recuso. Vocês são meus filhos, por causa do meu melhor companheiro, meu filho que eu entreguei. Vocês são Benjamim. Vocês são filhos da minha maior alegria. A afeição sozinha, ela pode gerar esse sentimento de rejeição, essa percepção de abandono, até mesmo de traição, eventualmente, que aconteça. A solidão não resiste à afeição. Mas a solidão realmente não resiste a uma vida transformada em Cristo Jesus. Porque nela a gente descobre que essa companhia de Deus não é uma coisa meramente abstrata, meio fantasmagórica, uma ideia conceitual. Mas é algo que aconteceu na história, por meio de Jesus numa cruz. E na medida em que a gente tem medo de se entregar num relacionamento, na medida que a gente tem medo de pegar o telefone e ligar, na medida que a gente tem medo de mandar essa mensagem, na medida que a gente tem medo de perdoar essa pessoa que está há tantos anos lá atrás no nosso passado, na medida em que a gente fala assim, cara, se eu me entregar eu corro um risco de não ser correspondido. Eu corro um risco de ser traído novamente. Eu corro um risco de escapar pelas minhas mãos o amor que eu entreguei, mas não tive correspondência. Se para todos nós existe esse risco, para Cristo Jesus, quando Ele encarna, quando a Trindade diz, filho, vai, não existia risco. Era 100% de chance de cruz. Era 100% de chance de sacrifício. Não existia risco algum, era sacrifício e sacrifício apenas. E ainda assim, Deus, o Pai, diz, eu me recuso. Você não é filho da aflição, você não é filho da dor. Você é filho da dor, mas eu te chamo de Benjamim, filho do meu melhor companheiro e grande companhia. Seja esse grande companheiro, porque mais que isso, o Pai ainda te convida a ser o grande companheiro na vida de gente solitária e que pode também se transformar em Benjamim. E quando isso acontece, há um perdão de distância, há uma ligação de distância. A solidão não resiste.